O Titanic. Mesmo hoje, o nome ecoa com um misto de admiração e tragédia. Este navio, o maior alguma vez construído na época, era a personificação da ambição e da engenharia humanas. Concebido pela White Star Line, o Titanic seria a joia da coroa da sua frota, um símbolo de luxo e velocidade. Os estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast, fervilhavam de atividade, com milhares de trabalhadores a labutar incansavelmente para dar vida a esta maravilha marítima. Cada detalhe, desde os motores maciços até a opulenta sala de jantar da primeira classe, foi trabalhado com o máximo cuidado e precisão. O Titanic representava o auge da construção naval, um testemunho da engenhosidade humana e do espírito de progresso. Mas, dentro desta história de inovação, havia sussurros de excesso de confiança, de avisos ignorados e de medidas de segurança negligenciadas na busca por grandeza e opulência. O Titanic, muitos acreditavam, era inafundável. Uma afirmação que se provaria tragicamente falsa e alteraria para sempre o curso da história marítima. A 10 de abril de 1912, sob um céu cheio de promessas, o Titanic embarcou na sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra. A excitação pairava no ar enquanto os passageiros embarcavam, prontos para experimentar o luxo incomparável que este palácio flutuante tinha para oferecer. Os passageiros da primeira classe, entre eles alguns dos indivíduos mais ricos do mundo, maravilharam-se com a grandeza do navio. Famílias que se dirigiam para novas vidas na América enchiam os convéses da terceira classe, com os corações a transbordar de esperança e expectativa. A tripulação, um grupo diversificado de marinheiros experientes e jovens ansiosos, cumpria diligentemente as suas funções, preparando-se para a longa viagem que se avizinhava. O capitão Edward Smith, um marinheiro experiente, estava ao leme, com os olhos fixos no mar aberto. O Titanic, um farol de esperança e ambição, navegava em direção ao horizonte, inconsciente do destino gelado que o aguardava nas profundezas do Atlântico Norte. Os primeiros dias da viagem decorreram sem incidentes. O Atlântico estava invulgarmente calmo. À sua superfície, um espelho a refletir o céu infinito. Os passageiros habituaram-se ao ritmo da vida a bordo, desfrutando das luxuosas comodidades e da camaradagem dos companheiros de viagem. Mas à medida que o Titanic navegava para oeste, o ar ficou mais frio, um prenúncio do perigo que se avizinhava. Na noite de 14 de abril, uma sensação de desconforto instalou-se no navio. Os operadores sem fios receberam vários avisos de gelo de navios próximos, mas essas mensagens, devido a uma combinação de falhas de comunicação e a um atraso de mensagens pessoais, não chegaram à ponte a tempo. Inconsciente do perigo iminente, o Titanic manteve o seu curso e velocidade, o seu destino a colidir com o destino. Às 11h40 da noite, o impensável aconteceu. Um vigia, esforçando os olhos na escuridão, avistou um enorme iceberg diretamente na trajetória do navio. O alarme foi dado, e os motores rugiram em marcha atrás, mas era tarde demais. Com um estrondo nauseante, o iceberg abriu um enorme rasgo no lado de estibordo do Titanic, inundando os compartimentos dianteiros. O pânico apoderou-se dos passageiros e da tripulação, quando se aperceberam de que o inafundável Titanic estava a afundar. Em meio ao caos, atos de extraordinária coragem e altruísmo desenrolaram-se. A banda continuou a tocar, a sua música uma fonte de conforto e esperança. Homens ajudaram bravamente mulheres e crianças a entrar nos botes salva-vidas, sabendo que as suas próprias chances de sobrevivência eram escassas. À medida que o Titanic deslizava lentamente sob as ondas, as águas geladas do Atlântico Norte levaram as vidas de mais de 1.500 almas. Os gritos daqueles que se perderam na escuridão ecoaram pela água, um testemunho arrepiante da fragilidade da vida humana. Alguns agarraram-se desesperadamente a destroços, as suas esperanças a desvanecer-se a cada momento que passava. Nos botes salva-vidas, os sobreviventes amontoavam-se uns nos outros em busca de calor, os seus rostos marcados pelo horror, enquanto observavam o outrora poderoso navio desaparecer sob as ondas. A visão das luzes do Titanic a desaparecer nas profundezas, levando consigo os sonhos e as aspirações de tantos,
ficaria para sempre gravada nas suas memórias. Seção 6. Sussurros na água. A notícia do naufrágio do Titanic enviou ondas de choque por todo o mundo. Como poderia um navio considerado inafundável ter tido um fim tão trágico? O desastre foi notícia em todo o lado, e o mundo lamentou a perda de vidas. No rescaldo surgiram histórias de heroísmo e sacrifício, relatos de coragem e altruísmo que iluminaram o melhor da humanidade face a uma tragédia inimaginável. Houve também histórias de sofrimento e perda, famílias dilaceradas, sonhos desfeitos e a pergunta persistente sobre o que poderia ter sido feito para evitar esta catástrofe. O naufrágio do Titanic não foi apenas um desastre marítimo. Foi uma lembrança brutal do poder da natureza e dos limites da ambição humana. Seção 7. O rescaldo, a recolher os cacos. O naufrágio do Titanic teve um profundo impacto no mundo, expôs falhas críticas nos regulamentos de segurança marítima e levou a uma revisão completa dos procedimentos de segurança no mar. A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, ou SOLAS, foi estabelecida, determinando regulamentos mais rigorosos para botes salva-vidas, comunicação sem fios e operações de patrulha de gelo. A tragédia também desencadeou uma onda de avanços tecnológicos na navegação e segurança marítimas, incluindo o desenvolvimento de sistemas de sonar e radar para detectar obstáculos na água. O naufrágio do Titanic, uma tragédia monumental, serviu de catalisador para uma mudança duradoura, tornando os mares mais seguros para as gerações vindouras. Seção 8. Lições aprendidas. Um legado de segurança. O naufrágio do Titanic permanece como uma lembrança intemporal da importância da humildade e da vigilância, mesmo face ao avanço tecnológico. Ensina-nos que nenhum navio, por mais grandioso ou tecnologicamente avançado que seja, é verdadeiramente inafundável. As lições aprendidas com esta tragédia continuam a ressoar hoje, moldando os protocolos de segurança marítima e garantindo que os erros do passado não se repetem. A história do Titanic é uma história de ambição humana, inovação e, em última análise, tragédia. É uma história que continua a fascinar e a inspirar, uma lembrança do poder da natureza e da importância da ligação humana face à adversidade. O Titanic pode estar no fundo do oceano, mas o seu legado continua vivo. Um testemunho do poder duradouro da esperança, da coragem e do espírito humano. Seção 9. A atração duradoura do Titanic. Mesmo um século após o seu naufrágio, o Titanic continua a cativar a imaginação do público. Livros, filmes e inúmeros documentários exploraram todos os aspectos da história do navio, desde a sua construção até as vidas daqueles que navegaram na sua fatídica viagem inaugural. Os destroços do Titanic, descobertos em 1985, tornaram-se um memorial subaquático comovente, uma lembrança das vidas perdidas e das lições aprendidas. A história do Titanic é uma história que transcende o tempo, um conto de ambição e fragilidade humanas, de amor e perda, e do poder duradouro do espírito humano. É uma história que nos lembra de abordar o mundo com um sentido de admiração e respeito, pois mesmo nas nossas maiores conquistas, nunca devemos esquecer o poder do mundo natural e a importância de valorizar cada momento.